E eu quero estar falando nesse vídeo sobre os 7 mistérios escondidos atrás da palavra eu sou. Você verá ao descobrir tudo o que você precisa para viver, para ser feliz, para ter prosperidade, para ter paz, para ter alegria, para ter uma vida de qualidade, está escondido atrás desse nome ou dessa palavra eu sou. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, a princípio, eu já quero dizer o seguinte: este vídeo são para aquelas pessoas que querem, de fato, dar uma mudança em sua vida, para aquelas pessoas que querem alcançar a sua liberdade financeira, a sua paz familiar, que querem alcançar, que quer tornar a vida algo bom, algo maravilhoso. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância, e Isaías já tinha falado: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então esse vídeo será direcionado para essas pessoas que querem. Jamais quem quer de fato alcançar tudo isso que está escondido atrás desse 7 mistério irá conseguir alcançar com 5 minutos, com 10 minutos. Então por isso eu já digo que esse vídeo é para quem está disposto a ocupar tempo e investir em conhecimento. Porque é o conhecimento que abre a porta para tudo aquilo que nós precisamos. A propósito, tudo aquilo que você não tem está escondido atrás da ausência de um conhecimento. Portanto, se você não estiver disposto a ocupar o tempo necessário para absorver as informações e aplicar na sua vida, eu acho que pouco adianta você continuar assistindo esse vídeo. A base para você entender sobre os 7 mistérios, para que você possa ter clareza, está lá no tema que nós estamos abordando em alguns vídeos sobre a história do povo de Deus sendo escravo no Egito, a história de Moisés e também o caso do fogo na sarça. Nesses 3 elementos, nessas 3 figuras, está todos os mistérios escondidos que você, ao entender, você vai dar a grande virada em sua vida. A princípio, você precisa entender o seguinte: apenas saber que Deus é poderoso não resolve o seu problema, assim como não resolveu o problema daquele povo. Aquele povo era o povo de Deus. Eles sabiam de cor e salteado a respeito de Deus, a respeito das promessas que Deus tinha dirigido a Abraão, e eles eram o povo de Abraão, eles eram o povo de Deus. Então, apenas saber que Deus é poderoso não resolve o problema, assim como não resolveu o problema daquele povo. Aquele povo que era oprimido debaixo do jugo de Faraó, eles não eram oprimidos porque eles queriam. Não, é porque a força de Faraó era superior à força deles, à capacidade deles. E todos que tinham tentado antes sair debaixo do jugo de Faraó, eles sabiam que os resultados tinham sido trágicos. Então isso tinha aumentado o medo, e na medida que o medo ia aumentando, obviamente iria minando as suas forças, como também iria aumentando as forças de Faraó. Então, neste caso aqui, para que você possa se identificar, apenas saber da história de um Deus poderoso não resolve o problema de ninguém. Já o outro lado do mesmo mistério é que, assim como Moisés tentou libertar o povo 40 anos antes do seu encontro com Deus. Então, querer resolver as coisas na força do muque, na força do braço, também não se resolve problema, porque se resolvesse, Moisés tinha resolvido, porque ele tentou libertar o povo 40 anos antes daquele encontro dele com Deus. Então aqui você já precisa se policiar para que você possa se posicionar. De um lado está Deus Todo-Poderoso, onde está a força, onde está o poder, onde não conhece fraqueza, não conhece limitações. Então ele está lá. Então toda essa força, sem uma conexão para agir a favor do povo e a favor da sua vida, a favor de você, não vai resolver nada. Foram 430 anos, todos os dias aquele povo clamava por Deus, talvez igualzinho você. Então você precisa entender e se policiar sobre esses 2 pontos. De um lado está Deus o Todo-Poderoso, e do outro lado está o povo toda a fraqueza. Obviamente pelo simples fato deles estarem debaixo do jugo, só estavam debaixo do jugo porque aquele que
colocava o jugo era superior. E todas as vezes que eles tinham tentado sair debaixo do jugo, não tinha dado certo e eles sabiam da história. Então que por isso para eles era mais negócio continuar debaixo daquele jugo, apanhando, sofrendo, tendo só pão e água, igualzinho a maioria das pessoas vive hoje. Então, uma vez que você entende esses dois lados, de um lado o poder de Deus, do outro lado o povo sem poder, então quando foi que o problema começou a ser resolvido? Começou a ser resolvido quando um homem, um representante do povo, no caso Moisés, se aproximou de Deus, que estava em uma sarça, em um fogo, e o fogo disse: Moisés, eu vou te enviar para tu libertar o meu povo. E Moisés, ao ouvir isso, acionou o medo dele, disse: Deus, eu não posso. Você vê lá que ele usou várias e várias desculpas. Deus, eu não posso. E a última dessa resistência de Moisés foi: Deus, quando eu chegar lá diante de Faraó e diante do meu povo, que eu falar que o Senhor me mandou eu ir libertar o povo, e eles perguntarem: quem enviou você a mim? Ou quem vos enviou a vós? Quem lhe mandou? Quem lhe ordenou? Olha a resposta de Deus. Você vai e diga: eu sou, enviou-me a vós. Então aqui já tem o primeiro mistério a ser revelado. Observe que quando Deus, que não tinha um corpo, que estava ali como um fogo, por que Deus estava como um fogo? Deus estava como fogo porque o fogo representa o lado destruidor de Deus, o lado punitivo de Deus, o lado de prestação de conta, aonde está o poder que destrói, que ninguém resiste. E Deus precisava lidar com o homem mais poderoso do mundo, o mais arrogante, o mais perverso, e era aquele homem que tinha todo o poder, que estava oprimindo o povo. E pelo fato do povo ser o povo de Deus, e a palavra de Deus que tinha dirigido para aquele povo era: vós estão por cima e não por baixo, vocês serão cabeça e não cauda, vós terão para emprestar e não haverá necessidade de tomar emprestado. Então quem era que estava impedindo que essas verdades se colocassem na sua materialidade? Não era Faraó? Então, para que Deus pudesse inverter e tornasse a sua palavra verdadeira em vez da palavra de Faraó, era necessário o fogo. Não adiantava Deus ir lá pedindo, negociando: o Faraó, eu venho te pedir por gentileza, por favor. Nada disso adiantava, porque estava lidando com o homem mais poderoso do universo, o mais perverso, o mais arrogante. E todas essas maneiras já tinham sido esgotadas. Então observe, enquanto o povo estava por baixo, Deus estava se passando por mentiroso, porque Deus disse para o povo que o povo estaria por cima e não por baixo. Então por isso Deus fogo, Deus destruidor, Deus poderoso. Mas esse Deus não podia fazer esse elo, não podia até o povo na sua forma original, ele precisava do homem. Então quando Deus disse: Moisés, tu vai, mas tu é como se fosse eu. Tanto é que quando Moisés perguntou para ele: como é teu nome? Ele disse: eu sou. E quando Moisés disse: e quando eu chegar lá, que eu falar para eles que alguém me enviou, quem é que eu digo que me enviou? Diga: eu sou. Vê, a mesma pessoa, o mesmo nome. Então, fechando esse primeiro tópico, você deve entender que quando uma pessoa não vence, ela não vence exatamente porque ela está separada do poder, porque ela está na força do braço, como Moisés. Então, enquanto ela está na força do braço, ela não vai ter força. E qualquer pessoa que quer prosperar, que não prospera, por que não prospera? Só não prospera porque tem um poder superior ao poder dele. A vontade dele não está prevalecendo. Aquela palavra que Jesus diz: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Essa palavra não está tendo validade. Essa palavra, ela não está cumprindo o seu propósito. O próprio Deus já tinha dito: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos que contenderes contra ti. Então, tanto a palavra de Jesus quanto a palavra de Deus, percebe, uma pessoa quer prosperar e não prospera.
Uma pessoa quer ter paz e não tem paz. A minha paz eu vos dou. Uma pessoa quer ser feliz e não é feliz. Uma pessoa quer crescer, uma pessoa quer conquistar. Por que ela não conquista? Ela só não conquistou quem está nessa realidade não conquista, obviamente, porque tem um poder superior, uma força superior. Assim como o povo do Egito, que queria liberdade, queria sair, queria uma vida de qualidade, todas as pessoas do mundo também querem ser felizes, querem prosperar. Então, por que não prospera? Não prospera exatamente porque não entenderam esses mistérios, esses 7 mistérios, e aqui nós estamos preparando para que você possa entender o primeiro mistério escondido atrás do nome Eu Sou. E o mistério é: quando Deus disse você vai, quando perguntado você diga Eu Sou, ali houve a fusão do sobrenatural, do Deus Todo-Poderoso, que esteve como fogo, que sozinho não pode entrar em operação a favor dos humanos, assim como a semente, ela não se reproduz em qualquer outro lugar a não ser no solo, assim como um feto não se reproduz em outro lugar a não ser em contato com o biológico, lá no lugar certo, que é no útero. Assim o poder de Deus, Deus que é poder, que estava ali como fogo para abater, para enfrentar, para derrubar, para destruir, eliminar a força do que estava oprimindo. Esse poder jamais entrará em ação sozinho. Se o poder sozinho não podia, assim como o homem sozinho não podia, no caso Moisés, assim como você. Então, como é que se resolve esse problema? Fazendo essa unificação. E naquele momento, essa fusão do sobrenatural de Deus, foi usado essa senha, esse código, essa frase, Eu Sou. Essa é uma das partes dos mistérios escondidos atrás da palavra Eu Sou. E a outra metade? A outra metade é que quando Deus disse para Moisés ir, disse Eu Sou, essa personalização, essa fusão em uma personalidade, em um ser original com nome e sobrenome, ainda não tinha se manifesto. E quem foi essa pessoa? Foi Cristo. Todas as vezes que Cristo foi questionado, quem é o Senhor? Quem é você? Quem é tu? De onde tu veio? Ele disse, Eu sou. Foi uma das frases que Jesus mais falou. Por quê? Porque Jesus foi o homem que tornou-se humano, que tornou-se visível. Jesus foi a imagem perfeita, humanizada, da fusão do sobrenatural de Deus com o homem. No caso de Moisés, como ainda não tinha nascido um homem personalizado, homem, Deus, Deus, homem, então estava sendo representado pela palavra, pela frase Eu Sou. Vai, Moisés. E quando você chegar lá que perguntarem quem enviou a voz, diga Eu sou, enviou a voz. Então, antes de Jesus, que em Moisés se viu a ação, estava o mistério, estava a senha. E agora, desde que Moisés chegou até Faraó, unificado, o homem e o Todo-Poderoso, que chegou ao conhecimento de Faraó, do plano de Deus, da ordem de Deus, que Faraó resolveu enfrentar como ele sempre tinha feito a vida inteira. Você vê os confrontos. A princípio, o Faraó usou os magos, os mágicos, e quando o Faraó começou a resistir na sua arrogância, ele pediu um sinal. Moisés pegou o cajado que estava em suas mãos, jogou no meio do palácio, aquele cajado se tornou em uma cobra. Faraó, que era arrogante, que tinha todo o mecanismo natural, que tinha toda a ciência, toda a feitiçaria, todo o misticismo a seu favor, chamou os representantes das magias e também criou algo similar, criou também uma serpente. Só que tinha uma grande diferença a partir de agora. Quando os mágicos de Faraó criou uma serpente, a serpente de Moisés
agora que representava o homem misturado com Deus, o Deus homem, o Emanuel, Deus conosco. O homem Deus, Deus e o homem. O que aconteceu? Devorou, destruiu a serpente que representava a força secular, a força de Faraó, porque se você não sabe, Faraó é uma tipologia do inimigo da humanidade, apresentado na Bíblia como Satanás. O Egito é uma figura do sistema. Então, quando a serpente que representava o sistema, que representava o Egito, que representava Faraó, que representa Lúcifer, que representa Satanás, quando ela se manifestou, veio a serpente de Moisés, que representa a fusão de Deus, homem, homem, Deus, e devorou. Para que você possa entender que quando você se unificar ao poder de Deus, ao poder sobrenatural, você também irá destruir tudo aquilo que quer te destruir. Você será superior, exatamente como a palavra de Deus diz: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. Observe, é toda a força do mal, e nada absolutamente vos fará dano algum. Quando você entender e fazer essa fusão, é isto que irá acontecer com você. Foi o que aconteceu no Egito. Faraó resistiu, imediatamente o poder de Deus entrou em ação, e o propósito do poder de Deus, de um lado, era humilhar Faraó, abater Faraó, eliminar o poder de Faraó, destituir ele da posição que ele estava, e ao mesmo tempo pegar o povo e colocar na posição que Deus tem designado, que era estar por cima e não por baixo, que era ser cabeça e não cauda, que era ter para emprestar e não haverá ou não haveria necessidade de tomar emprestado. E foi exatamente isso que começou a acontecer desde que houve a fusão. Foram 10 pragas, você sabe da história. Cada uma daquelas pragas tinha como propósito abater a arrogância de Faraó e elevar o povo. Depois das 10 pragas, sendo a última delas a morte dos primogênitos, porque ali não estava eliminando só o poder de Faraó, estava eliminando aquela arrogância, aquele poder, para não ficar no registro, na geração contínua. Dá para você entender isso? Suponhamos que Deus tivesse feito tudo isso que fez no Egito, mas apenas concentrado na pessoa de Faraó. Quando os descendentes, quando os herdeiros crescessem, que ouvisse a respeito da história e pegasse aquela senha, pegasse aquele DNA, pegasse aquele poder que estavam ali, ele se organizaria e novamente seria uma potência. E o que é que eles iriam fazer? O mesmo que os seus ancestrais tinham feito. Por isso Deus, que é infinitamente inteligente, mais do que o ser humano, além das 10 pragas, ele não poderia deixar da praga de eliminar a sucessão, para que aquilo fosse extinto da história. Diz os historiadores que o Egito naquela época era muito mais poderoso do que os Estados Unidos hoje. Se ele não é mais hoje, nem de longe o que ele foi resultado do acontecimento não só das 10 pragas, e dentre as pragas, a morte dos primogênitos, até porque também Faraó, o povo de Deus representava os primogênitos, e Faraó, ao tentar matar, eliminar o primogênito de Deus, então o que ele projetou para o povo de Deus, segundo o próprio Deus tinha prometido para Abraão: Abraão, serei contra todos que são contra ti, abençoarei quem te abençoar, e serei contra todos que serão contra ti. Então aqui estava se cumprindo a promessa de Deus, que até então não estava se cumprindo. Então foram as 10 pragas, e quando o povo pôs ação na promessa, na palavra, e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer, um inválido sequer. Veja só, 430 anos aquele povo era fraco, porque eles só comiam pão e água,
E eles, ao ser fraco, estavam sendo um testemunho ocular da inverdade da palavra de Deus. E agora, quando eles fizeram essa unificação, o que aconteceu? Aconteceu que, para que a palavra de Deus viesse para o seu lugar, aquele povo tinha que ter para emprestar e não podia ter necessidade de tomar emprestado. O que Deus fez? Deus fez os próprios egípcios dar ouro e prata para aquele povo. E aquele povo continuou marchando ao chegar na beira do mar. E mais uma vez, um grande obstáculo, que era o mar, estava além da capacidade do povo atravessar aquele mar. Então, quando Deus orientou Moisés, que Moisés unificado, eu sou, para que você entenda que assim é contigo. Tocou no mar, o mar se abriu. E agora o povo passou com pés enxutos sobre o mar. E quando o faraó vinha atrás, que viu o mar aberto, também entrou atrás do mar. Porque ele sempre achava que ele podia fazer o que ele quisesse, não tinha uma força contrária para impedir, para lhe enfrentar. Ele sempre tinha batido naquele povo, feito daquele povo o que ele queria. Está dando para você entender? Só que agora, uma vez que aquele povo estava aliançado com Deus, e uma vez que a aliança estava restaurada, Deus era responsável por aquele povo. O que aconteceu? A Bíblia faz questão de dizer que lá na frente do povo tinha uma luz que iluminava para o povo não tropeçar nas pedras. Quando o faraó começou a entrar atrás com seus cavalos e cavaleiros, aquela tocha de fogo, aquela luz que estava lá na frente, veio para trás e se colocou entre o povo de Deus para proteger e para o povo de Deus fornecer a luz para que eles enxergassem o caminho. Enquanto que para os inimigos de Deus, para o povo de Faraó, ele dava treva e confusão e eles começaram a tropeçar e esperou assim o povo atravessar. E quando o povo atravessou, o mar se fechou. O que nós vemos aqui? Como é que você deve entender isso? Você deve entender que existe um sistema que é mais poderoso do que você, que é mais poderoso do que eu, que é mais poderoso do que qualquer homem, até que esse homem faça aliança com o Todo-Poderoso, como eu sou. Porém, é importante, uma vez que a aliança está feita, qualquer pessoa que seja teu inimigo se torna inimigo de Deus. E ninguém consegue superar a Deus. Então, para o povo chegar até aquele momento, houve 10 pragas, abertura do mar, e ali na passagem de um território para o outro, onde o povo estava saindo de debaixo da opressão, de debaixo do território do Egito, literalmente. Ali houve um massacre das forças do Egito, tanto é que até hoje nunca mais o Egito se firmou. Então esse que é o primeiro mistério que você deve entender, e o principal mistério que você deve entender, é que a palavra eu sou, antes que essa palavra estivesse materializada, que ali foi a unificação do Todo-Poderoso com Moisés, hoje é representado por Cristo. Cristo é o eu sou. Tanto é que ele disse várias e várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando assim, apontando para a passagem do povo. Eu sou a porta, quem entra por mim, entrará e achará pastagem. Então vamos lá para você entender. Antes que Jesus tivesse nascido e tornasse um Emanuel, o Deus conosco, a palavra eu sou o representava. Então uma vez que Moisés o assumiu, o eu sou, e foi como se fosse Deus, você vê os milagres. Porém, depois que Jesus se humanizou, quantas vezes ele disse, vocês estão vendo a mim? É o mesmo que vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível, aquele Deus que Moisés viu lá na sarça, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que continuou fazendo milagre durante os 40 anos no deserto, o Senhor Jesus é. Porque nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus. Então, quando você aceita o nome de Jesus, o governo de Jesus, como teu Senhor, como teu Deus, como teu Salvador, como teu Criador, você entra em acordo com Deus. Então a palavra eu sou o representava antes da materialidade, da humanização de Jesus. Então todas as vezes que você entende e aceita o nome do Senhor Jesus,
você está se unificando a Deus, porque Jesus é o elo, porque o propósito da morte de Jesus foi reconciliar todo o homem com Deus. Então, na verdade, todos os homens estão reconciliados com Deus. Muitos perderão, porque eles não sabem, eles não se dão conta. Mas você que está sendo desperto, quando você entender que Jesus não é um símbolo religioso, Jesus é o centro da verdade de Deus, não existe verdade se você não estiver nele. Jesus é o centro do poder de Deus, você jamais estará com poder enquanto você não reconhecer, porque ao nome de Jesus foi dado o poder que está acima de todos os nomes. Cristo foi e é o mistério maior de Deus, que a maioria não entenderam. Paulo disse isso. Eu tenho a incumbência de revelar aquilo que é o maior mistério de Deus, que é Cristo em vós. Então vamos lá. Quando você entende que Jesus não é um símbolo religioso, que é quando você restaura o teu elo com ele, você passa a ter direito a todas as coisas. Por isso que Paulo disse várias e várias vezes: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E essas bênçãos estão em quem? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você entender isto, Jesus foi a humanização de Deus e humano, mas a própria palavra de Deus diz que o propósito dele é levar muitos filhos à glória. O escritor de Hebreus capítulo 2, o verso 11 disse: aquele que santificou, que foi Jesus, e aqueles que foram santificados, que somos todos aqueles que creem, se tornaram um. Ambos pertencem, são filhos do mesmo Pai, porque todos aqueles que crê e aceitarem o nome do Senhor Jesus, a essa pessoa é dado o poder de se tornar filho de Deus, está unificado. Então você pode assumir: eu sou, restaura essa consciência, você é merecedor de ter a melhor qualidade de vida, para estar por cima e não por baixo. Você é para ser cabeça e não cauda. Você é para prosperar em tudo que colocar as mãos. Você é para ter vida e vida com abundância. E não há ninguém, nem em cima, nem embaixo, nem em canto nenhum, que tenha força para lhe enfrentar. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então esse poder que esteve com Cristo estará com você e com todos que creem em nome de Cristo. Entendendo? Então vamos lá para nós concluirmos. O que lá no caso de Moisés, de um lado o fogo, do outro lado o humano, a junção foi representada pela palavra eu sou. Jesus foi a humanização dessa palavra. E uma vez que a tua consciência desperta, você também se assume: eu sou, eu e o Pai somos um. Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós, para que o mundo creia. Com essa unificação você é imortal, invencível. Tudo eu posso nele que nos fortalece. Você pode todas essas coisas. Tudo se torna possível. Se disser esse monte, ergue aqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e clique no sininho. E depois que você clicar no sininho, clique no todo, para todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua autonomia. Reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa.
dentro dos